momento, pessoal, nós vamos começar a falar sobre a segunda parte, né, dentro da nossa proposta, do nosso curso, né, da nossa matriz curricular, a segunda parte de distúrbios neurológicos, tá bom? Na primeira parte, falamos lá de acidentes vasculares encefálicos, né, hemorrágico, isquêmico, falamos de ataque isquêmico transitório, né, e agora vamos dando continuidade, tá bom? Vamos lá. Como já falamos, né, o ataque isquêmico transitório, ele também é conhecido como mini AVE, tá certo? É bem parecido com o AVE, mas não é igual porque ocorre por um curto período de tempo, né? Essa isquemia ocorre por um curto período de tempo, né? Geralmente é reversível por si só, né? E, consequentemente, não vai deixar sequelas. Mas lembrando sempre que se as intervenções não forem feitas de forma imediata, pode evoluir sim para o quê? Para um AVE, tá certo? Mas como o próprio nome sugere, é um ataque isquêmico que transitório, vai ocorrer naquele momento, tá certo? Os sinais e sintomas são bem parecidos com o do AVE, né? Mas eles somem completamente com 24 horas. No máximo 24 horas eles somem, tá certo? Diferente do que acontece, minha gente, lá no AVE isquêmico e no AVE o quê? Hemorrágico. E as sequelas que essa pessoa vai ficar, elas durarão anos ou se não a vida inteira da pessoa, né? Então, aqui no ataque isquêmico transitório, essa pessoa pode sentir o quê? A hemiparesia, né? Aquela sensação de formigamento na metade da face. Pode ter a hemiplegia, a paralisação de metade do corpo, né? Movimentos comprometidos da metade do corpo, né? Mas esses sintomas, esses sinais, essas manifestações clínicas, elas não vão permanecer por mais de 24 horas. Lembrem-se que o ataque isquêmico transitório, ele é transitório, ele acontece, mas ele logo passa. Em quanto tempo, professora? Sinais e sintomas é para desaparecerem, né? São para desaparecerem completamente em 24 horas, tá bom? Cuidado que isso aí dá uma bela de uma pegadinha, viu, gente? Cuidado. Ataque isquêmico transitório, manifestações clínicas muito parecidas com o do AVE, tá bom? Mas essas manifestações, esses sinais e sintomas, somem completamente em 24 horas, tá certo? Cuidado para não cair na pegadinha, tá certo? Dentre outros distúrbios neurológicos, que é muito importante, eu julgo muito importante falarmos. Epilepsia, tá bom? Gente, epilepsia é diferente de convulsão. Botem isso na cabecinha de vocês, tá certo? A maioria das pessoas se referem à convulsão como a uma crise convulsiva como sendo, tá tendo um ataque epilético. E não, não é, tá certo? Por quê, gente? Fisiologicamente falando, no nosso encéfalo, quais são as principais células que nós temos do sistema nervoso central, a nível encefálico? Neurônios, tá bom? Um neurônio, gente, se comunica com o outro através de substâncias que nós chamamos de neurotransmissores, tá certo? Existe um neurônio aqui, imagine que isso é um neurônio, tá? Existe um neurônio aqui, existe outro neurôniozinho atrás. Eles não são grudados, tá? Existe um espaço entre um e outro, tá bom? Esse neurônio, ele produz neurotransmissores, sei lá, dopamina, serotonina, certo? Inúmeros neurotransmissores são produzidos no nosso sistema nervoso central. E esse neurônio, ele se comunica com esse, mesmo sem eles estarem, o quê? Grudadinhos. E como é que ocorre essa comunicação? Através da produção de quê? De neurotransmissores, tá bom? Como já falei para vocês. Dopamina, certo? Serotonina, enfim. Esse hormônio produz neurotransmissores e coloca esses neurotransmissores nessa distânciazinha que existe entre um e outro, entre um neurônio e outro, que é chamado, biologicamente, né, essa distância entre um neurônio e outro, é chamado de fenda sináptica, tá bom? Fenda sináptica.
Por que fenda sináptica? Porque um neurônio se comunica com o outro por intermédio de o que nós chamamos de sinapses nervosas. Bom? Então, entre um neurôniozinho e outro existe um espaço, e esse espaçozinho que existe é chamado de fenda sináptica, certo? Fenda sináptica é o espaço físico que existe entre um neurônio e outro. É o local onde vão ser depositados o quê? Neurotransmissores, tá certo? Então, gente, existe, além de uma atividade química, bioquímica, uma comunicação, certo? Entre um neurônio e outro por intermédio de quê? De neurotransmissores, NTs, certo? Existe, além da comunicação bioquímica, da comunicação química por intermédio dos neurotransmissores, existe a comunicação entre um neurônio e outro através de algo que nós chamamos de impulsos nervosos, tá bom? E quando eu falo em impulsos nervosos, eu envolvo, minha gente, atividade elétrica, tá bom? Professora, então, a senhora está querendo dizer que rola eletricidade na cabeça, no juízo da gente? Uhum, rola. Aí o povo acha exagero quando eu estou dizendo que meu juiz está fervendo, está pegando fogo. Mas ele pode sim pegar fogo. Não existe uma atividade elétrica que permite a comunicação entre um neurônio e outro por intermédio de impulsos nervosos? Sim. Meu juízo vive fritando, mas não é de convulsão, não. É de estresse, de atacamento mesmo, de muita coisa para estudar, de trabalho, enfim. Mas faz total de sentido dizer que o juiz da pessoa pega fogo, porque existe o que? Atividade elétrica, tá bom? Que vai propiciar o que? A comunicação entre um neurônio e outro por intermédio de quê? De impulsos nervosos, tá bom? Mas, gente, tudo no nosso corpo precisa ter um equilíbrio, tá bom? Nem pode ser de mais, nem pode ser de menos. É como diz aquele ditado, não pode ser nem tanto mar, nem tanta costa, não pode ser nem 8 e nem 80. Nós temos de estar num equilíbrio, tá certo? Para garantirmos o que nós chamamos na fisiologia de homeostase fisiológica. O que é homeostase fisiológica? É tudo dentro dos padrões, tudo controladozinho dentro dos níveis o quê? Normais. Nem de mais, nem de menos, tá bom? Então, no nosso encéfalo, a nossa atividade neuronal, ela também tem que seguir uma homeostase fisiológica, tá certo? Não pode, esses neurônios, eles não podem disparar impulsos nervosos, impulsos elétricos, nem de mais e nem de menos. Tem que estar dentro do padrão, o quê? De normalidade, tá bom? Mas nem sempre, gente, o nosso corpo, ele não é uma máquina. Ainda que fosse uma máquina, não existe nenhuma máquina que funcione de forma 100%, tá certo? Lá na física até existe, né? Quando a gente estuda no ensino médio, mas é uma máquina que só existe na teoria. É uma utopia, né? Mas nenhuma máquina funciona 100%. Quem dirá o nosso corpo? A máquina lá da física que funciona 100% é a máquina de Carnot, né? O ciclo de Carnot. Então, gente, existe a possibilidade, pode acontecer, de em alguns organismos, algumas pessoas terem essa atividade neuronal, esses impulsos nervosos, sendo disparados de forma exagerada, de forma o quê? Exacerbada, além da conta, tá certo? E lembrem-se, o que interessa para nós não é nada além da conta e nem aquém da conta. É o quê? O que configura a nossa homeostase fisiológica, tá bom? Mas existem algumas pessoas, gente, que têm essa função neuronal, essas sinapses, esses impulsos nervosos, essa atividade elétrica funcionando em excesso, por N fatores, tá certo?
E aí, quando nós encontramos uma pessoazinha que tem essa atividade elétrica neuronal ocorrendo além do normal, acima do que nós consideramos homeostase fisiológica, nós temos uma patologia denominada epilepsia, tá certo? Então, se o meu encéfalo, se os meus neurônios, eles estão funcionando além do normal, se está tendo uma corrente elétrica disparada além do normal no meu encéfalo, eu vou ter uma doença. E essa doença é chamada de quê? De epilepsia, tá certo? Então, por Professora, Oi? no caso, a sinapse é como se fosse a comunicação dos neurônios? Isso, entre um e outro. Isso mesmo. E essa Certo, comunicação pode ocorrer por neurotransmissores ou por o quê? Impulsos elétricos. Tá certo? certo, ok. Então, gente, a epilepsia, botem na cabeça de vocês que epilepsia é uma doença. Doença. Convulsão não é doença. Convulsão é uma manifestação clínica de uma doença. E uma dessas doenças pode ser o quê? Epilepsia. Tá certo? Então, nunca nós podemos dizer que uma pessoa que esteja convulsionando, eu não posso dizer, está tendo um ataque epilético. Eu não sei se ele é epilético. Nossa, para as pessoas que são mães na turma, sabem muito bem que existe um cuidado todo especial com criança que começa a apresentar febre, porque a febre, quando ela ultrapassa 38 graus, existe uma grande probabilidade dessa criança fazer uma convulsão febril. Aí me digam, uma criança que está fazendo convulsão em decorrência de uma febre elevada, acima de 38 graus, é obrigatório que essa criança esteja convulsionando porque ela é epilética? Ela está convulsionando porque a temperatura está muito o quê? Elevada. Mas não necessariamente quer dizer que ela é epilética. Então, epilepsia é uma condição patológica, é uma doença. Convulsão vai ser a manifestação clínica, é tanto sinal quanto sintoma, né? Nós conseguimos ver uma pessoa que está convulsionando, e geralmente as pessoas que têm convulsão, elas sentem antes de convulsionar. Então, é um sinal porque eu consigo ver quando alguém está convulsionando, e é um sintoma porque a pessoa consegue sentir, tá bom? Então, convulsão, gente, é uma manifestação clínica de alguma doença neurológica, né? Ou de alguma condição de descompensação do corpo, como, por exemplo, uma febre. Quando eu falo em doenças neurológicas, eu tenho mil e uma o quê? Alternativas. E dentre essas alternativas temos o quê? A epilepsia, tá bom? Então, nem toda pessoa que apresenta convulsão, ela é epilética, mas toda pessoa é epilética, se ela não fizer o controle farmacológico ok da doença, ela vai sim apresentar convulsão, tá certo? Então, por convenção, técnico-cientificamente falando, o que é epilepsia? É quando a atividade neuronal, a atividade desses neurônios, ela está ocorrendo de forma exacerbada, de forma exagerada, além da homeostase, tá certo? E quando nós falamos em atividade neuronal, gente, nós estamos falando o quê? Impulsos nervosos, atividade elétrica entre um neurônio e outro. Né? Isso pode ser uma condição de nascença, né, congênita, tem pessoas que já nascem epiléticas, tem pessoas que nascem ok, mas, por exemplo, sofrem um acidente automobilístico, teve um TCE, um traumatismo crânioencefálico. Lembrem-se que encéfalo não aceita nenhum tipo de trauma, nenhuma injúria, tá bom? Então, a partir desse trauma, a partir dessa pancada, essa pessoa ela pode sim adquirir, desenvolver uma epilepsia, tá certo? Então,
N fatores pode causar uma epilepsia, pode instituir um diagnóstico médico de epilepsia a um indivíduo, né? E aí, geralmente, as principais manifestações das pessoas epiléticas são o quê? As convulsões e os distúrbios de consciência. Professora? Oi? No caso, só uma dúvida. Se uma criança passar do horário de, não sei, faltando oxigênio no cérebro, ela pode ocasionar, ter convulsões de epilepsia futuramente? Convulsão, sim. Epilepsia, não. A menos que essas crises convulsivas, elas durem por muito tempo. Quanto mais tempo a pessoa fica lá na crise convulsiva, menos ela respira, menos oxigênio chega para o encéfalo, e aí o dano vai ser maior para esse encéfalo. Então, a depender do comprometimento do encéfalo, tá certo? Ela possa, sim, a vir ser diagnosticada com epilepsia. Tá certo? Ok? Ok. Então, só ajeitando aqui, gente, a anomalia das funções o quê? Encefálicas. Aí, o que é que eu mostro aqui nessa imagem para vocês, gente? Encéfalo, tá? Aqui, não é cérebro, é encéfalo, tá bom? Que é tudo que a gente tem dentro da cabeça. Se eu tenho um encéfalo, quais são as células nervosas? Neurônios. Como é que neurônios se comunicam? Através de quê? De neurotransmissores ou de impulsos elétricos, tá bom? Então, se é gerado impulso elétrico, eu tenho um traçado que mostra o quê? A atividade elétrica do encéfalo. Tá certo? Que isso configura o que nós vemos naquele exame chamado de eletroencefalograma, EEG. Tá bom? Eletroencefalograma. Tá? O eletroencefalograma é um exame que é utilizado para verificar a atividade dos neurônios, a atividade elétrica dos neurônios. Bom, da mesma forma que é feito o eletrocardiograma, né, que o nosso coração ele também funciona por através de quê? Impulsos elétricos. O eletrocardiograma, o ECG, é um exame específico para eu ver a atividade elétrica do coração. Aí lá no traçadozinho de ECG, não vem, né, mostrando as ondinhas, o traçado eletrocardiográfico, né? Tem um padrão que é considerado normal, que isso é bem específico lá para o pessoal da cardiologia, né? Mas as ondas, o traçado não pode variar muito, tá certo? Não pode estar desordenado, tá bom? Se eu vejo esse traçado aqui, ó, organizadozinho, até por senso comum, né, eu consigo perceber que não tem nada bagunçado, não. Então, a atividade dos neurônios desse menininho está funcionando de forma ok. Mas imagina que eu faço um eletroencefalograma, gente, e vejo isso, esse traçado. Não precisa que eu seja neurologista para ver que o negócio está muito agitado por aí, né? Então, vejam esse traçado e vejam esse, tá bom? Então, veja que é um traçado do eletroencefalograma que está bem descompassado, está bem agitado, está bem de forma não uniforme. É um enganchado, é algo bagunçado mesmo, porque isso daqui, esse traçado eletroencefalográfico, gente, mostra exatamente como está funcionando o que? A atividade dos neurônios, as sinapses nervosas. Então, eu posso subentender o que, gente? Que aqui tem uma carga elétrica além do normal. Não é verdade? Vejam que está bem bagunçado, né? Então, esse EEG, esse eletroencefalograma, configura, demonstra muito bem o quê? Uma atividade o quê? Neuronal o quê? Exacerbada. Tá certo? Ok. Então, provavelmente é uma pessoa que tem o quê? Uma o quê? Epilepsia. Esses neurônios estão muito agitados. Tá certo? Então, consigam ver a diferença que é bem notória. Tá bom? O encéfalo está trabalhando de forma o quê? Excessiva, exagerada. Tá bom?
Incidência, quando eu falo incidência, gente, lá na epidemiologia diz respeito à quantidade de casos que ocorrem, né? E aí, se ocorre mais em mulher ou em homem, né? Então, epidemiologicamente falando, né, a incidência da epilepsia, né, o que mais verificamos em relação a essa doença, o que mais vemos é que ela é muito comum na infância, certo? Principalmente nos primeiros anos de vida da criança, na primeira infância, até aos 3 anos, né? Por quê? Na infância, gente, justamente porque a criança, queira ou não queira, ela é mais vulnerável, ela é mais propensa, ela está mais aberta à ocorrência de infecções do sistema nervoso central, tá certo? E que infecções do sistema nervoso central são essas, por exemplo? Meningites, tá bom? Lembrem-se que o nosso sistema nervoso central, representado pelo encéfalo especificamente, ele está no crânio em um espaço muito curto, muito restrito. Ele é banhado pelo LCR, pelo líquor céfalo-raquidiano, tá bom? E eu não sei se vocês lembram lá da anatomia, esse encéfalo, por ser um órgão que é muito cheio de particularidades e pormenores, ele precisa de uma proteçãozinha que é realizada, tipo por um papel filme, sabe papel filme de cozinha? Um filmezinho transparente que é chamado de meninges, certo? Nós temos 3 camadas de meninges, certo? Que vão embalar esse encéfalo para não deixar ele muito ao Deus dará dentro da caixa craniana, né? E aí, quando eu falo em meningite, gente, vejam o sufixo da palavra ite, significa o quê? Inflamação, tá bom? Inflamação de quê? Das meninges, tá certo? Então, geralmente, os pequenininhos, as crianças, na primeira infância, até os 3 anos, eles são mais propensos, né, ao desenvolvimento, a adquirir o que é meningite, seja ela viral, seja ela bacteriana, tá certo? Também mais, ocorre mais facilmente na infância, por quê? Porque crianças são peraltas, crianças são danadas, né? Então, geralmente acontecem muitos acidentes, queda, né? Criança, quando começa a andar, cai muito, né? Então, a gente tem que sempre estar atento para evitar que essa criança caia batendo a cabecinha. Lembrem-se que as fontanelas cranianas, né? Acho que vocês lembram lá da anatomia, elas não são completamente fechadas na criança, né? Então, queira ou não queira, ainda tem uma abertura craniana, essas fontanelas, né? A anterior e a posterior, né? Elas acabam deixando esse encéfalo mais vulnerável e aí mais predisposto ao que? A traumas. E lembra que traumas, a depender do tipo de trauma que aconteça na cabeça, pode injuriar, pode traumatizar o encéfalo, né? E aí essa pessoa passar a desenvolver o quê? Uma epilepsia, né? E existem algumas doenças, né, também como sarampo, cachumba, varíola ou varicela, né, que são doenças que, se não tratadas, elas atingem com força o sistema nervoso central, né, e lembrem-se que o sistema nervoso central é bem cheio de mimimi, né? Não vai aceitar pancada, não vai aceitar trauma, injúria, não vai aceitar ficar sem oxigênio, não vai aceitar ficar sem glicose, tá bom? Então, se essas doenças elas não forem cuidadas de forma adequada, elas vão comprometer, elas vão prejudicar o quê? Sistema nervoso central, e aí essa pessoa pode ter o quê? Uma hiperexcitação da atividade neurológica, né? Que vai configurar o que nós chamamos de quê? De epilepsia, tá certo? Quais são as causas? Já falamos, né? Lesões encefálicas congênitas, tudo que é congênito, gente, é porque vem desde o nascimento. A pessoa já nasce com aquele defeitinho de fábrica, né? Devido a algum erro durante a embriogênese, durante a formação embrionária, tá bom? Então, se essa pessoa, geralmente, né, são lesões encefálicas que ocorrem quando a criança, o bebê ainda está na barriga da mãe, geralmente no primeiro trimestre,
da gestação, tá? Os primeiros 3 meses, porque embriologicamente falando, os 3 primeiros meses, eles são cruciais na formação do sistema nervoso de um bebê, de um feto, né? Então, se ocorre um erro em algum daqueles passos que tem de serem seguidos na formação e no desenvolvimento do sistema nervoso central, certo? Até o primeiro trimestre da gestação, essa criança ela já vai nascer com um problema, né? Então, é um defeito congênito, né? Então, pode ocorrer dessa pessoa já nascer com um defeitozinho, né? Que ocorreu lá no primeiro trimestre da gestação daquela mãezinha, e aí ela já nascer epilética, né? Lesões adquiridas, como, por exemplo, uma criança nasceu normal, mas vai lá, ele adquiriu uma meningite viral ou bacteriana que comprometeu muito o sistema nervoso central. E lembrem-se que o sistema nervoso central não aceita injúrias, tá bom? Então, essa pessoa pode sim desenvolver, ser diagnosticada como epilética, tá bom? Como já falei para vocês, a ocorrência de TCS, traumatismos crânioencefálicos, é verdade, porque lembrem-se, encéfalo não aceita pancada, a depender do nível dessa pancada, lembrem-se que neurônios, uma vez morrendo, nunca mais ressurgem, né? Nunca mais regeneram-se como algumas células do nosso corpo. Então, a depender do nível desse TCE, a depender do comprometimento, tá certo? A depender da lesão, essa pessoa pode sim vir a ser diagnosticada com o quê? Epilepsia, né? Tumores encefálicos, tá? Imagina que já temos um espaço muito restrito no crânio, né? Imagina um tumor crescendo no crânio, vai aumentar o quê? Pressão intracraniana, vai demaciar extremamente, né, evidentemente, esse encéfalo, né, e aí tudo o que o nosso corpo faz, gente, como, por exemplo, disparar uma crise convulsiva, é um sinal para mostrar que tem algo errado, né, um desmaio é um sinal para mostrar que a energia dessa pessoa, por exemplo, está muito reduzida e o corpo, para querer poupar, pensa o quê? Opa, vou apagar para economizar o que eu tenho. Então, imagina uma pessoa tendo um tumor crescendo no encéfalo, né? Então, isso pode gerar traumas ao encéfalo, injúrias, né? E ele não aceitando, né? Pode desenvolver facilmente uma epilepsia. Essa pessoa pode facilmente ser diagnosticada como epilética, né? Uso de algumas drogas, principalmente ilícitas, né? Que elas agem diretamente no sistema nervoso central, né? Imagina, por exemplo, cocaína, que a pessoa faz o quê? Cheira, né? O pozinho sobe, já vai direto para o encéfalo, né? E aí a pessoa fica bem agitada mesmo, né? Bem hiperexcitada, né? Então, uma pessoa que está, por exemplo, sob efeito de cocaína, a atividade elétrica neuronal dela tá bombando com força. Então, imagina que essa pessoa faz o uso de forma contínua de drogas ilícitas, né, vai acabar expondo o sistema nervoso central dessa pessoa a uma condição de hiperexcitação de forma o quê? Contínua. Então, o corpo pode reagir desenvolvendo, né, uma condição patológica, como a epilepsia, né, e a questão de AVS, né, lembrem-se sempre que AVS, dependendo do nível de comprometimento do encéfalo, esse comprometimento, muito provavelmente, né, é comum que seja irreversível, né? E aí Oi? Licença, no uso de drogas, são de drogas ilícitas ou fármacos também? Fármacos também. Fármacos também, né? Principalmente os de ação do sistema nervoso central, né? Então, pessoas que fazem uso de fármacos de forma contínua, que têm ação direta do sistema nervoso central ou que apresentam como reação adversa alguma coisa no sistema nervoso central, podem induzir-se a uma epilepsia farmacológica, tá certo? Então, o AVS não revertido o quanto antes, se não tomado providências o quanto antes, aquele sistema nervoso, aquele encéfalo, ele vai ficar comprometido, né? E aí, uma vez ele ficando comprometido, ele pode ficar com uma atividade rebaixada,
o que vai causar um retardamento mental naquela pessoa, ou uma atividade o quê? Excessiva. Lembre-se que tudo que acontece no nosso corpo são mecanismos compensatórios. Se eu tenho uma parte do meu encéfalo que foi danificada por um AVE, a outra parte que não foi, ela tenta trabalhar de uma forma a compensar aquela que foi comprometida. Então, às vezes, ela pode se empolgar tanto nesse mecanismo compensatório e aí ir muito além do que é considerado a homeostase, né? E aí configurar o quê? Uma patologia, uma neuropatologia, né, que se chama epilepsia. Tá certo, gente? Oi? Pois não? Então está explicado porque algumas crianças que nascem com microcefalia têm esses ataques, né? Sim. Comprometimento do encéfalo, né? Microcefalia, comprometimento do encéfalo. Esse encéfalo, ele pode tentar compensar esse comprometimento, o quê? Trabalhando demais, né? E aí, se trabalha demais, pode sim facilmente deflagrar convulsões ou essa criança pode ser diagnosticada como epilética. Perfeito, sua colocação. Vocês, quando vão participando da aula, vocês vão me dando até algumas ideias para a prova, porque apesar da prova estar pronta, volta e meia eu visito, sabe? A prova, de acordo com as aulas que a gente vai tendo. Aí eu passeio de novo lá por elas e dou umas incrementadas. Então é bem importante, certo, gente? Essa participação de vocês. Manifestações clínicas, sinais e sintomas, né? Principalmente de uma crise convulsiva, né? Geralmente uma pessoa que ela é diagnosticada com epilepsia, gente, não tem para onde correr. Em algum momento ela vai apresentar crise convulsiva, tá bom? E o que é essa crise convulsiva? A crise convulsiva é nada mais, nada menos do que a evidenciação, a forma de mostrar claramente que esse sistema nervoso central está trabalhando de forma o quê? Hiperexcitada, tá certo? Então, o que é muito comum? Né? Tentem associar a rotina de vocês ao dia a dia mesmo. Se vocês já viram alguém convulsionando, ou algum filme, em algum documentário, em alguma série, o que é muito comum? Geralmente, antes da crise, a pessoa fica bem agitada, bem acesa. Por quê? Porque os neurônios estão trabalhando de forma o quê? Excessiva. Não é verdade? Então, justifica a agitação, tá bem? E aí, logo em seguida, quando a crise vai iniciando, a pessoa cai literalmente no chão, que é a queda inconsciente repentina ao solo, tá certo? E digo a vocês, gente, não tem lugar melhor para uma pessoa que está convulsionando do que o chão. Porque se ela estiver em cima de uma cadeira, se ela estiver sentada numa cadeira, quando começar a crise mesmo, ela começar a se debater, ela vai cair no chão. E aí, se ela cai de uma cadeira para o chão ou uma queda da própria altura, ela está em pé e de repente vai ao solo, inevitavelmente ela vai bater o quê? A cabeça. Vai? E aí já é um risco maior para essa pessoa, né? Então, o ideal, vai estar percebendo que uma pessoa vai convulsionar, bote no chão. Porque do chão ela não vai passar e também não existe o risco de ela cair e bater com a cabeça no chão. Tá certo? E aí, a convulsão, a crise convulsiva, ela é caracterizada por espasmos musculares, né? Porque vocês vejam bem, depois eu posso mandar um vídeo para vocês de uma pessoa convulsionando, tá certo? E ela fica se debatendo. Ela contrai e relaxa muito rápido, certo? Os músculos, tá bom? Geralmente é o que nós chamamos de crise convulsiva do tipo tônico-clônica, tá certo? Que é a mais clássica, tônico-clônica. Que é essa movimentação, esses espasmos, essa contração e relaxamento musculares de forma bem desordenada. Ela fica se debatendo, tá certo? O que é que nós verificamos também em pessoas que estão convulsionando? A questão, o sinal da cialorreia, tá bom? Cialorreia é aquela produção excessiva de saliva. A pessoa baba muito, né? E aí, por ela estar produzindo de forma excessiva
saliva e está se batendo devido à atividade neuronal em excesso, geralmente não é aquela saliva que escorre, é aquela saliva que espuma mesmo. Tá certo? E aí, qual é o risco dessa pessoa que está produzindo muita saliva, que está babando muito? Ela pode simplesmente o quê? Broncoaspirar. Se engasgar e broncoaspirar. Então, o que a gente pode fazer, professora? Deixe ela se batendo no chão, não tente segurar, tá? Porque ela precisa se debater para dissipar, para se livrar de toda essa energia elétrica em excesso que está ocorrendo no encéfalo, tá certo? Então, de forma alguma, tentem segurar. Se vocês perceberem que essa pessoa está... Oi? No caso, não pode segurar se for uma convulsão epilética, né? Ou em outras convulsões. Nenhuma convulsão você pode segurar. Nenhuma. Deixe se bater. Tá certo? Okay. Se cair num lugar que tem móveis por perto, afaste tudo dessa pessoa, para que ela possa se debater, né, sem que bata em nada. Evite que ela se machuque mais, tá bom? O povo adora ver a desgraça alheia, né? Se isso acontece na rua, junta gente para ver, parece até uma cena de novela, um episódio, sabe? Afaste todo mundo, afaste todos os objetos, afaste todo mundo que estiver em cima, porque essa pessoa precisa que o ar esteja circulando por perto dela. Imagina uma pessoa convulsionando, gente, se debatendo, ela não consegue respirar como uma pessoa em condições normais respira, tá certo? Então, ela precisa de um ar que esteja circulando, se for no meio da rua. Se estiverem num ambiente hospitalar, bote logo o oxigênio nela, por máscara de Venturi, no mínimo a 5 litros por minuto, com um dosador de 50%. Máscara de Venturi é 50%, tá bom? Por quê? Porque essa pessoa não está conseguindo respirar bem. Então, o que eu puder prover, o que eu puder ajudá-la com oxigênio, eu vou ajudar, tá bom? Se você perceber que essa pessoa está com roupas apertadas, afrouxe as roupas dela, para que ela consiga se debater melhor, para que isso não atrapalhe a movimentação excessiva dela, tá certo? Tá babando demais, tá espumando, deixa se batendo no chão. A nossa preocupação vai ser proteger a cabeça da pessoa, por quê? Porque a partir do momento que ela se bate e ela tá se debatendo, essa cabeça dela pode ficar indo contra o solo, pode ficar batendo, né? Então, temos que proteger a cabeça dela. Sei lá, se tiver um pano, se tiver um travesseiro, ou até mesmo sua própria mão, ela tá aqui contra o solo, né? Pegue sua própria mão e apoie aqui por baixo a cabeça dela para impedir que fique o quê? Batendo. Tá certo? E aí, gente, a partir do momento que você coloca a mão, eu acredito que vocês ainda não pegaram urgência e emergência, mas vocês podem posicionar as duas mãos de vocês de forma a lateralizar a cabeça do paciente ou da vítima. Por que a gente precisa lateralizar? Para a baba, para a saliva escorrer e evitar, né, que essa pessoa se engasgue e broncoaspire. Quando eu falo em broncoaspirar, gente, eu estou dizendo que aquela secreção, aquele fluido, qualquer coisa que esteja na boca, é encaminhada diretamente para onde? Traqueia e pulmões. Tá bom? Então, dá uma lateralizada do rosto, continua mantendo lá as suas mãos, tá certo? Você não vai segurar com força. A ideia é que só seja mantida a cabecinha dele de lado para o quê? Escoar a saliva e evitar que ele o quê? Broncoaspire. E a minha mão que tá por baixo, gente, fazendo esse controle cervical, impede que a cabeça faça movimentos o quê? Movimentos que nós chamamos de chicote, certo? E bata no solo e venha causar um traumatismo crânioencefálico, tá certo? Essa pessoa, ela vai apresentar a respiração bem ruidosa, tá certo? Como eu já falei para vocês, uma pessoa em crise convulsiva, ela não consegue respirar bem, ela tá produzindo um excesso de saliva. Então, é aquela respiração que fica bem ruidosa, tá certo?
E é natural, quando uma pessoa está tendo uma crise convulsiva, que ocorra relaxamento de esfíncteres, tá? Esfíncteres uretrais e esfíncteres anais, tá? Então, essa pessoa, ela pode, sim, fazer xixi durante a crise, né? Ela pode fazer xixi na roupa, digamos assim, e pode evacuar, o que é mais constrangedor. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela está tendo a crise, naquele momento ela está completamente inconsciente. Não adianta falar com ela, não adianta perguntar nada. É como se ela estivesse apagada. Ela não escuta, ela não vê. É tanto que quando ela retorna da crise convulsiva, ela não lembra de nada. E ela volta desorientada, sem saber o que aconteceu. Aí imagine, você acordar no chão, no meio da rua, com várias pessoas lhe olhando, pessoas que você nunca viu na vida, e você está urinado e está com fezes, ter evacuado. Pelo amor de Deus, né, gente? Isso é falta de noção do povo de querer ver o sofrimento da pessoa, né? Então, pode ocorrer esse relaxamento de esfíncteres, tá certo? Quando essa pessoa retornar, se identifique, se você estiver lá, né? Eu sou fulano de tal, meu nome é fulano de tal, sei lá, eu sou enfermeira, eu sou técnico em enfermagem. Teste a consciência dele, como é seu nome? Qual é a sua idade? Onde você está? Né? E aí, aos poucos, você vai conversando com essa pessoa, vai dizendo que ela teve uma crise convulsiva, mas que você está ali para ajudar, que ela não se preocupe, que você já chamou o socorro, já chamou o SAMU, tá certo? Tente acalmar essa pessoa, porque de fato ela volta bem desorientada, ela retorna à consciência, mas bem desorientada, né? E de forma muito constrangida, ela fica muito constrangida. E geralmente, imaginem que uma crise convulsiva, gente, é literalmente, não é exagero meu, o encéfalo sendo fritado, pegando fogo mesmo. Professora? Certo? Oi. Sou eu novamente. Oi. Eu tenho um irmão que, desde o falecimento do meu pai, que ele chegou a sentir, né, teve desmaios, e antes dele desmaiar, ele dizia que estava sentindo mal-estar, que não estava bem, e automaticamente ele desmaiava e começava a sentir convulsões, até chegar a ficar paralisado e todo roscado. Sim. Aí parava a respiração dele por segundos, depois retomava, ele não se lembrava mais de nada. Perfeito. É isso mesmo. A sensação de quem tem, né, crises convulsivas é que antes da crise convulsiva, a pessoa tem a sensação de cabeça vazia. É como se não tivesse nada na cabeça, é como se você fosse apagar, né? E aí, isso que a colega falou, eu aproveito a excelente colocação dela, que também entra como sinal e sintoma, tá certo, gente? Vou adicionar até aqui, com a colaboração da colega, a cianose, principalmente periférica, tá bom? Ficar roxinho, tá? Nas mãos, nos pés, ao redor da boca, que é o que nós chamamos de cianose perilabial, tá bom? E o que é que a cianose quer dizer pra gente? Se essa pessoa não está respirando bem, esse sangue dela não está com quantidades adequadas de oxigênio. A quantidade de oxigênio está tão baixa na corrente sanguínea que não é suficiente para chegar em extremidades. Então, uma extremidade que era para estar coradinha, porque está oxigenada, começa a ficar o quê? Roxinha, porque não chega oxigênio. E é isso que nós chamamos, é isso que configura técnico-cientificamente como cianose, tá certo? Outra coisa que a colega falou, né, que quando volta realmente não lembra de nada. O cérebro da pessoa, o encéfalo, perdão, foi frito na atividade elétrica em excesso, certo? Então, essa pessoa, após a crise, ela fica meio que desconexa, sabe? Meio que fora do ar, sabe? Meio que perdida no tempo e no espaço, mais lenta, letárgica,
tá certo? Devido a essa atividade excessiva, tá certo? O que é que eu também tenho para falar para vocês? Nunca se iludam que uma convulsão, ela vai ser sempre desse jeito, a pessoa se debatendo. Não. Essa é a convulsão mais clássica, que é a convulsão o quê? Tônico-clônica, tá certo? Mas existem convulsões que são chamadas de crises de ausência. Você está aqui conversando com a pessoa, normalmente, do nada ela para. Parece que você nem está falando com ela, é como se ela estivesse em outro nível. É como se ela estivesse transcendendo. Ela fica ausente mesmo. Isso é um tipo de convulsão. Tá certo? Existem convulsões, gente, que só causam um movimento excessivo, por exemplo, do globo ocular. Quando o olho começa a tremer mais do que o normal, ou a pálpebra começa a tremer muito, é uma convulsão também. Convulsão que nós chamamos de convulsão focal, em um foco específico. Na pediatria, existe muito convulsão de membros superiores. A criança está lá, deitada, e do nada a mãozinha começa a ter espasmos. E se vocês tiverem dúvida se é convulsão ou não, isso foi algo que eu aprendi na UTI pediátrica, tente conter. O membro está tremendo, tente conter. Se for convulsão, vai continuar tremendo. Certo? Então, nem sempre convulsão é aquela tônico-clônica, aquela clássica, né? Se debatendo. Tá certo? Existe convulsão ocular, existe crise de ausência, existe convulsão focal e existe a convulsão tônico-clônica, que é essa clássica, que a pessoa se debate de cima a baixo. Tá certo? Ok. Professora? Oi? Em mim, às vezes, ocular, o nível da pressão ocular está muito alto, aí às vezes dá uma convulsãozinha no olho, sabe? Assim, na pálpebra. Espasmos, né? Geralmente dizem que quando a gente tá muito estressado, o olho treme, né? Mas aí não é convulsão, não, certo, gente? Existem movimentos específicos que a gente aprende só na prática. Quando eu comecei a trabalhar em UTI pediátrica, como eu já falei para vocês, eu não sei se eu já falei para vocês, existem técnicos que são tão tampas, tão bons, que só falta pouco CRM para ser médico, né? Então, eu tinha algumas técnicas na UTI pediátrica que eu ficava passada, assim, abismada, né? Quando, às vezes, a gente lá no posto de enfermagem, uma criança lá no fundo da UTI, no leito lá no final, e ela ficava olhando. Aí dizia, Silvia, fulaninha de tal vai já convulsionar. Pode anotar. E eu dizia, tu bota carta, tu mexe com Xangô. E aí a gente podia ir para perto da paciente, que logo em seguida ela começava a convulsionar. Porque o olho clínico, a sensibilidade clínica que a gente vai adquirindo com a experiência, a gente olha um paciente e já vê que ele está descompensado e provavelmente vai apresentar uma crise convulsiva, né? Eu nunca tinha visto uma convulsão focal só na mãozinha. Aí uma vez uma técnica disse, ei, vai lá no leito tal, que fulaninho de tal tá convulsionando. Cheguei lá, aí eu vi só a mãozinha. Aí eu digo, então é isso que é chamado de convulsão focal, né? Que se não for revertida, também gera os mesmos danos do que uma convulsão tônico-clônica. Tá certo, gente? Exames diagnósticos. Quais são os exames que nós podemos fazer para confirmar se essa pessoa tem epilepsia, né? Novamente, tomografia de crânio, né? Porque eu consigo ver, eu consigo visualizar se existe alguma parte, por exemplo, do encéfalo dessa pessoa que está lesionada ou que sofreu alguma isquemia, tá certo? Ressonância magnética, né? E o clássico dos clássicos, né? O eletroencefalograma, o EEG, né? Como mostra aqui na imagem. Nós posicionamos eletrodos no crânio da pessoa, né? O posicionamento é específico, certo? O eletrodo tal vai em local tal, né? Eu digo isso porque eu já posicionei algumas vezes os eletrodos de um EEG na UTI pediátrica, né? E aí a gente tem que seguir todo um manual de posicionamento de cada eletrodo em cada devido lugar,
né? E aí vai ser puxado aquela imagenzinha com o traçado eletroencefalográfico, né? Que aí o neurologista vai visualizar, vai fazer uma análise e vai ver como estão esses traçados. Mas pelo nosso senso crítico mesmo, conseguimos perceber se um traçado de um EEG está normal ou não, né? Lembre-se que ele é para vir um traçadozinho específico e de repente vem tudo embaralhado, tá certo? Então, esses são os exames clássicos, tá certo? O tratamento, né? No momento da crise, né? Tá tendo a crise ali naquele momento, geralmente em ambiente intra-hospitalar, é administrado o Valium, certo? Que é o diazepam, certo? Benzodiazepínico, certo? Fármacos que atuam no sistema nervoso central, rebaixando a atividade nervosa, tá bom? E aí vou e dou a dica para vocês aqui que lá, da mesma forma que corticoides terminam com ona, benzodiazepínicos sempre terminam com an, tá certo? Exemplo, diazepam, que é o clássico, né? Clonazepam, bromazepam, certo? Então, todos terminam com AM. Então, geralmente, são fármacos que fazem grupo da classe farmacológica dos benzodiazepínicos. Diazepam é o nome do fármaco, tá bom? O nome comercial, o nome que se encontra em farmácia é Valium, tá bom? Então, é feito esse sossega-leão IV, tá certo? Para conter a crise da pessoa naquele momento. Lembrem-se, sempre que a pessoa estiver com uma crise convulsiva, a nossa intenção é que aquela crise seja parada o quanto antes, porque quanto mais tempo durar, mais esse encéfalo vai ser o quê? Frito, que quanto mais eu fritar o meu encéfalo, mais negativamente vai repercutir, pior vai ser. Lembrem-se que o encéfalo não aceita injúria, não aceita eu ficar sem oxigênio e não aceita eu ficar sem o quê? Nutrientes, tá bom? Para evitar novas crises. Gente, vocês podem ir atrás que pessoas que são epiléticas, que pessoas que apresentam convulsões frequentemente, elas tomam medicamentos específicos para evitar ter novas crises. Não é interessante para o corpo ter crises convulsivas, tá certo? Então, é feito o uso de medicamentos para evitar que o pior aconteça, tá bom? Então, para evitar novas crises, geralmente é utilizado o Idantal, certo? O nome comercial. O nome da droga, o fármaco mesmo, é a fenitoína, tá certo? E os fármacos de uso contínuo, que são utilizados por essas pessoas que têm epilepsia, né? Ou alguma condição neurológica que deflagrem o quê? Convulsões, né? Elas precisam tomar medicamentos diariamente. E geralmente esses medicamentos são o quê? A carbamazepina, o clonazepam, que é um benzodiazepínico, né? Vejam a terminação AN aqui. O fenobarbital, tá bom? O valproato de sódio, a oxcarbamazepina, tá certo? E o topiramato. Chama atenção para o topiramato, porque é um fármaco que ele é um anticonvulsivante. Ele foi desenvolvido com essa intenção, né, de conter, de prevenir a deflagração, a ocorrência de novas crises convulsivas, tá certo? Mas lembre-se que todo medicamento, ele possui uma reação, um efeito adverso. Não existe um medicamento que haja apenas direcionado para aquela coisa que queremos, tá bom? E o topiramato, descobriu-se que dentre os efeitos adversos dele, existe o controle de cefaleia, né? Então, é um medicamento que é muito utilizado por pessoas que têm cefaleia crônica, que têm enxaqueca crônica, tá certo? É um anticonvulsivante, mas ele apresenta como efeito adverso o quê? Prevenir, deixar essa pessoa zero bala de enxaqueca. Então, é um medicamento que é muito utilizado, tem sido muito utilizado atualmente para o tratamento de enxaqueca, mesmo sendo um anticonvulsivante.
E outro efeito adverso deste fármaco, gente, é diminuir a vontade que a pessoa tem por comer doces, né? E aí, geralmente, o que faz a pessoa engordar são doces. Então, é um medicamento também que tem sido muito prescrito por endocrinologistas na intenção de fazer os pacientes emagrecerem, bom? Mas é preciso todo um cuidado, porque é um anticonvulsivante. Se é um anticonvulsivante, vai agir diretamente no sistema nervoso central. Então, é um fármaco que você não pode começar a tomar e, de repente, parar. Você precisa fazer um desmame para a retirada deste fármaco, tá bom? Porque senão você pode passar a apresentar crises convulsivas, né? É aquela história de fazer um giro e faz um giral, né? Então, cuidado, tá bom? Com medicamentos, tá certo? Beleza? Ok. Então, para finalizar, gente, eu vou pedir o favor a vocês que vocês comecem a digitar aí o nomezinho de vocês no bate-papo. Quem estiver presente agora, eu vou pedir que vocês digitem o nome completo no bate-papo, tá bom? Porque como a gente já excedeu bastante da hora para colocar o conteúdo em dia, eu não vou fazer aquela chamada habitual que nós fazemos, tá bom? Eu preciso que quem está presente coloque o nome no chat, tá certo? Então, para finalizar, né, de forma a deixar registrado o que já foi falado, né, assistência de enfermagem, né, sempre afastar curiosos, né, se uma pessoa está tendo uma crise convulsiva, onde quer que seja, vai chamar a atenção das pessoas, mas não deixe que as pessoas permaneçam, primeiro porque essa pessoa precisa de ar, ela precisa respirar, né, e segundo porque quando ela retorna da crise convulsiva, ela geralmente está bem constrangida por não saber o que aconteceu, não saber onde está, né, enfim, então afaste curiosos e afastar todos os objetos que eventualmente estejam por perto do local onde essa pessoa foi ao solo, do local onde essa pessoa está tendo a crise, né, para evitar que durante a crise ela se machuque batendo em alguma coisa, né. Proteger sempre a cabeça da vítima, como já falei para vocês, né? Porque se ela está se debatendo e com força e de forma inconsciente, dor ela não vai sentir. Então, ela não vai evitar bater a cabeça. E fora que ela está tendo movimentos o quê? Desordenados, né? Então, temos que proteger a cabeça para evitar, por exemplo, que ela tenha uma fratura, que ela tenha uma TCE. E aí vai complicar mais ainda a situação dela, né? Então, devemos proteger a cabeça da vítima, tá bom? Se não tivermos nada para colocar embaixo da cabeça dela, põe a mãozinha mesmo e faça o controle cervical, tá certo? Lateralizar a cabeça da pessoa com a intenção de quê? De escoar, né? Essa cialorreia, essa salivação excessiva, porque se essa pessoa não escoar, né? Se não for posto para fora essa secreção, certo? Ela pode broncoaspirar. Ela pode engasgar e essa secreção ir para onde? Para o pulmão, o que não é interessante. Não tentar conter a pessoa, não tentar imobilizar, por quê? Porque ela precisa fazer aquele movimento físico desordenado para dissipar o quê? A energia elétrica em excesso, certo? Se necessário, se essa pessoa tiver com roupas muito apertadas, afrouxe, né, para que o movimento tônico-clônico dela não seja impedido por roupas muito justas, muito apertadas, tá certo? Não tentem, existe gente que diz que quando a pessoa está convulsionando, ela pode engolir a língua, mentira, isso não existe. A língua é presa na boca, tá bom? Anatomicamente, pela raiz da língua, não tem como essa pessoa engolir a língua. Então, não inventem essa coisa de abrir a boca da pessoa, puxar a língua da pessoa. Tem nada a ver isso, tá certo, gente? E primeiro, se você for tentar botar a mão na boca desse paciente, dessa pessoa, dessa vítima, é coragem, viu? Porque ela faz uma atração muito grande na mandíbula, ela morde forte, ela tá inconsciente. Então, ela pode morder seu dedo, pode até arrancar seu dedo, a depender da força. Então, não bote nada dentro da boca do paciente. Não existe essa de colocar uma seringa dentro da boca do paciente. Uma colher dentro da boca do paciente. Gente, não existe. Não vai engolir a língua.
Bom, da mesma forma que o pessoal geralmente fala que se você tiver contato com a espuma, né, com a saliva, né, que está espumante da boca daquela pessoa, você vai pegar a convulsão, você vai pegar a epilepsia. Gente, por favor, isso não existe, tá bom? Não é uma doença transmissível, tá certo? Então, isso é uma tremenda ignorância, não tem nada a ver, tá bom? Manter sempre... Oi? Mas se o paciente chegar a morder a língua, pode acontecer, não pode? É melhor que ele morda a língua dele do que o seu dedo, né? Pode acontecer dele morder, sim, a língua, mas o interessante é que ele pare a convulsão. Você não vai se preocupar com a lesão na língua, não vai se preocupar porque a língua dele está sangrando naquele momento. Você está lá lateralizando a cabecinha dele, toda a secreção vai sair, né? Vai escoar para fora da boca, né? E aí essas outras medidas de cuidado com a língua, que ficou feridinha, algo do tipo, vão ser feitos depois dela retornar da crise convulsiva. Naquele momento, o que é mais emergente, o que não pode esperar é a crise convulsiva, né? E para a crise convulsiva passar, ela tem que se debater, tá certo? Manter vias aéreas, né? Tanto nariz quanto boca, sempre desobstruído, que é o que nós chamamos de via aérea pérvia, via aérea livre, tá bom? E se eu tiver como colocar oxigênio para essa pessoa, tá certo? Se for no ambiente intra-hospitalar, não precisa esperar pelo médico, né? Porque com quem somos, nós que somos, nós da enfermagem que somos beira-leito, né? Com esses pacientes. Então, assim, já liga o oxigênio lá em 5 litros, coloca numa máscara de Venturi, para que essa pessoa não fique tão comprometida a nível de oxigenação, tá certo? E administrar a terapia anticonvulsivante, né, conforme prescrição médica, né, como, por exemplo, o Valium, né, que é o diazepam, no momento da crise, né, isso aí sim você precisa de prescrição médica, ou o nosso código de ética, ele permite que no momento de uma urgência, de uma emergência, você administre medicações, caso o médico tenha feito solicitação verbal, né, mas depois, né, de toda a ocorrência, de toda a intercorrência, você vai e relembra o médico, doutor, não esqueça de prescrever o Valium que eu administrei na paciente fulaninha de tal, né, porque a gente não tem essa autonomia de escolher medicação, de administrar medicação, se não for prescrito por um médico. Tá bom, gente? Ok. Beleza, alguma dúvida? Alguma coisa que queiram perguntar? Que queiram fazer? Oi? Com licença, eu tenho só uma dúvida não referente à aula, foi ótima, mas ao seminário, certo? Eu